Antes de mais, quero agradecer o vosso convite, quem está grato sou eu, pelo vosso convite, e especialmente grato pela oportunidade de eu servir. Ainda hoje li, ou ontem, uma meditação que me fez muito bem à minha alma e que fala sobre o privilégio que nós muitas vezes nos esquecemos, que é de servir. É dos mais altos privilégios que nós temos. E a forma mais alta de serviço é a adoração. Que muitos não olham para a adoração como um serviço, mas de facto o patamar mais elevado do serviço é a adoração, sendo que todos os patamares do serviço são benéficos para a nossa alma. Bem, eu gostaria de começar por falar-vos, eu hoje gostava de vos falar, não sei se eventualmente no futuro, se for possível, talvez ainda falemos um pouco mais sobre o assunto, mas eu hoje gostava de vos falar sobre aquilo que o apóstolo Paulo chama os costumes das igrejas de Deus. E nós precisamos de olhar muito para a Bíblia e falarmos e não nos esquecermos nunca dos costumes das igrejas de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 16, o apóstolo está ali a falar de um assunto específico, concretamente até está a falar da questão do senhorio de Cristo, das irmãs se cobrirem com o véu, dos irmãos não se cobrirem, não é só as irmãs cobrirem-se com o véu, é os irmãos não porem chapéu, ou algo semelhante, no culto. E, falando ele acerca disso, no versículo 16, ele diz assim: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. O que eu quero chamar a vossa atenção para este texto é particularmente a parte final em que ele diz: nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. E é importante nós termos a noção de que as igrejas de Deus têm costumes. Não têm aquele. Não têm o costume de ser contencioso, por exemplo. Mas têm costumes. E os costumes são muito importantes. E nós precisamos de falar dos costumes. Aliás, deixai-me dizer que muitas vezes, por não falarmos dos costumes das igrejas de Deus, as igrejas de Deus vão perdendo os costumes. E isso é muito grave. E nós às vezes até temos como um dado adquirido que toda a gente sabe quais são os costumes. Mas não é verdade. E os costumes podem ser minados, os costumes das igrejas de Deus podem ser minados subrepticiamente, como aliás foi sempre assim que o pecado trabalhou, de uma forma subreptícia, de uma forma que as pessoas nem se apercebem, mas é assim que ele vai entrando e vai ganhando raízes e vai descaracterizando a igreja, sendo que a igreja acaba por perder alguns costumes. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo concreto, e nós temos que ser muito rigorosos nesta questão dos costumes. Não foi uma, nem duas, nem três, eu nunca contei as vezes, mas foram muitas vezes, que pessoas que nos visitam na igreja em Quinta de Conde, por vezes, alguns, já chegaram ao pé de mim e trataram-me por pastores. Chamaram-me de pastores. Bem, o que é que vocês fazem numa circunstância destas? Bem, no meu caso, eu tive o cuidado sempre com delicadeza, evidentemente que tem que ser com delicadeza, mas eu sempre que isso acontece, sempre desmontei essa abordagem, procurando mostrar às pessoas qual é o meu nome e para não me tratarem por pastor ou por outro título qualquer. Evidentemente que alguns não o fazem, e não o fazendo uma vez nem duas, às tantas vira moda, e lá se vai um dos costumes das igrejas de Deus. Portanto, este assunto é um assunto muito sério. E no nosso meio, e quando eu digo no nosso meio, estou a dizer no meio dos crentes, no meio das igrejas, em alguns círculos, as coisas foram andando assim devagarinho e hoje já é normal em igrejas dos chamados irmãos, já é a norma, já se perdeu o costume e muitos começaram já a ser tratados por pastores. E aquilo virou normal, virou normalidade. Ora bem, e então nós temos
muitas formas de tratamento que não têm a ver com os costumes das igrejas de Deus. Por exemplo, na igreja, dizer o doutor fulano tal, na igreja chamarem reverendo fulano tal, na igreja chamarem pastor fulano tal, e por aí fora. E por aí fora. O apóstolo Paulo diz, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. E esta coisa dos costumes, eu já uma vez escrevi sobre os costumes, sobre esta matéria dos costumes e sobre alguns costumes. E é importante, de volta e meia, revisitarmos esta necessidade. É uma necessidade que temos que preservar. É uma verdade que temos que defender e que temos que promover, os costumes das igrejas de Deus. Qual era o costume das igrejas de Deus relativamente à forma de tratamento dos crentes? Como é que eles se tratavam uns com os outros? Como é que era o tratamento dos crentes nas igrejas de Deus na Bíblia? Será que nós vemos alguém na Bíblia ser tratado por um título académico? Será que vemos algum crente na Bíblia, na igreja, ser tratado por algum título eclesiástico? Ou nobiliárquico? Ou honorífico? Ou outro? Eu recordo-me que o irmão Sobral um dia falou, e lembro-me dele ter contado isto, que havia um crente, uma família, que era uma família rica, que era uma família nobre, era uma família nobiliárquica, do tempo em que as pessoas se faziam transportar por carruagens puxadas a cavalos, e essa família era crente, e o chefe de família era crente, e tinha um cocheiro que os transportava, que preparava a carruagem, que tratava dos cavalos, que tinha muitas lides lá em casa, no trabalho que ele tinha, como cocheiro que era, e ele também era crente. Acontecia que quando chegava a altura de irem para o culto, o cocheiro preparava a carruagem, preparava os cavalos, preparava aquilo tudo, e quando chegava a hora do culto, o cocheiro abria a porta da carruagem para a família entrar, fechava a porta da carruagem, sentava-se ao comando da carruagem, dirigindo a carruagem, conduzindo pelas rédeas os cavalos que a puxavam, e iam para o local de culto. Quando chegava ao local de culto, ele saía do sítio dele de condutor da carruagem, abria a porta da carruagem à família aqui dentro da carruagem, eles saíam, dirigiam-se para o local de culto, ele ia arrumar a carruagem, e depois ele também entrava no culto, como crente que era, e depois aconteceu uma coisa curiosa. Quando chegava a hora da pregação da palavra de Deus, ou do ensino da palavra de Deus, quem subia à tribuna para pregar era o cocheiro, porque além de ele ser crente, ele tinha o dom de ensinar e de pregar a palavra de Deus. E aquela família nobiliárquica, nobre, estava sentada e deliciava-se a ouvir o ministério daquele crente. O irmão Sobral, quando contou isto, certa ocasião, falou também, e o irmão Tel está ali presente, e muito provavelmente ele deve saber, ele falou também de, se não estou em erro, em Estarreja, na igreja em Estarreja, daqueles anos idos, de um crente que era advogado. E ele sentava-se a ouvir a palavra de Deus por pregadores, alguns dos quais tinham a quarta classe, ou alguns nem tanto. E ele deleitava-se a ouvir a palavra de Deus ministrada por crentes que não eram formados como ele na universidade. Ora bem, em Mateus, no capítulo 23, o Senhor Jesus Cristo um dia virou-se para os discípulos no versículo 8 e disse-lhes assim: vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Eu deste versículo, para que nos possamos focar no assunto que estamos a tratar e para não fazer ruído, para que não haja uma desfocagem deste assunto, eu vou ler apenas a parte que interessa, ok? Que diz assim: não queirais ser chamados. Não interessa o quê? Se é Rabi ou outra coisa qualquer. Não queirais ser chamados, todos vós,
sois irmãos. Eu gosto deste texto. Nas Escrituras, e portanto isto é muito importante que todos nós tenhamos consciência, sejamos advogados, médicos, varredores de rua, sapateiros, se não estou em erro lá, em Estarreja na altura, até um dos pregadores parece que era sapateiro. O que for. Nas Escrituras nós vemos os crentes tratarem-se e serem tratados apenas pelos seus próprios nomes. O que nós vemos na Bíblia em concreto, e como é que eles se tratam então? Como é que os crentes se devem tratar? Na Bíblia, este é um costume das igrejas de Deus, os crentes tratavam-se pelo próprio nome que tinham. Não por qualquer título que tivessem adquirido no mundo ou que lhes quisessem atribuir, até erradamente, do ponto de vista bíblico. Quando Pedro escreveu a sua segunda epístola, que ele escreveu, 2 epístolas, ele fez uma referência com toda a simplicidade ao apóstolo Paulo, sem usar título algum para o apóstolo Paulo. E ele revelou dessa forma como é que os crentes se tratavam, independentemente dos dons que possuíssem. E ele escreve àqueles crentes, faz uma referência a Paulo, e ele diz assim: tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, 2 de Pedro 3,15. E ele chama-lhe o nosso amado irmão Paulo. Tratados pelo nome e por irmãos, todos vós sois irmãos, que foi o que o Senhor Jesus Cristo disse. Na igreja, os dons que Deus confere aos crentes, e Deus dá dons aos crentes, não são para esses dons serem tratados como uma espécie de título honorífico. O que acontece em muitos círculos da cristandade é que nós vemos os dons serem tratados como títulos honoríficos. E é assim que é utilizada a palavra pastor, ou a palavra bispo, ou a palavra doutor, e refiro-me das Escrituras, etc. Mas os dons são para serem usados, os dons que Deus confere aos crentes são para serem usados com toda a simplicidade e com toda a humildade. Como disse bem um crente canadiano que já está com o Senhor, ele partiu há poucos anos para o Senhor, chamado William MacDonald, que o irmão Sobral conheceu pessoalmente, um grande mestre das Escrituras, escreveu um comentário a toda a Bíblia e muitos livros. Este crente, William MacDonald, ele disse muito bem que na igreja não há títulos honoríficos. Ora bem, e ele escreveu isto: o Senhor Jesus advertiu os seus discípulos contra títulos altissonantes que alimentem o ego e coloquem o ego no lugar de Deus. Ele até disse no lugar da Trindade. Quando um homem é apresentado, disse ele, como doutor, por exemplo, quando na Assembleia um homem é apresentado como doutor, a implicação, sabem qual é? É que as palavras deste homem acrescentam autoridade por causa do diploma que tem. Isto é muito grave. Será que um chamado Almeida, que são os homens que tratam do lixo, eu não sei se aí se chamam os Almeidas, parece que também é, não é? Já não sei. Mas em alguns círculos aqui no país, os que tratam do lixo são os Almeidas. Será que um lixeiro, um indivíduo até que seja corcunda, cheio do Espírito Santo, pode falar com autoridade? Claro que pode. Eu já falei de alguns casos de crentes sem títulos académicos e que falavam com uma autoridade tremenda. Prezados irmãos, isto é muito sério e muito grave, porque o que dá autoridade não são títulos, quaisquer que eles sejam, atrás dos nomes, sejam académicos ou religiosos. O que dá autoridade é a palavra de Deus. E a partir do momento que nós estamos a colocar qualquer coisa que está a disputar a autoridade que só a palavra de Deus tem, estamos a minar a Bíblia. E isto não é um costume das igrejas de Deus. Deixai-me acrescentar àquilo que o William MacDonald disse, que não é o homem, apresente-se ele como se apresentar, ou tenha ele o que tiver, não é, repito, o homem que confere autoridade à palavra de Deus, mas é a palavra de Deus que confere autoridade a qualquer homem. E nenhum homem
tem qualquer autoridade, a não ser pela palavra de Deus, é a autoridade que a palavra de Deus confere a esse homem, quando esse homem se submete à autoridade da palavra de Deus. Alguns pensam que se o pregador for anunciado com um título qualquer atrás do seu nome, isso vai atrair as pessoas. Isso vai chamar mais pessoas. Vai falar o fulano, doutor, ou não sei quê. E que isso vai impressionar até um pecador perdido. Estão completamente enganados. É um puro engano. O pecador perdido é atraído e fica impressionado quando o pregador anuncia, sem qualquer jactância, sem qualquer peneira, quando anuncia o evangelho com autoridade, que a palavra de Deus lhe confere, e depois o pecador perdido que o ouve pregar, a esse pregador da palavra de Deus, que prega a palavra de Deus com toda a autoridade que a palavra lhe confere, o pecador perdido depois vem a descobrir que aquela pessoa é uma eminência na sociedade. É um indivíduo de grande valor na sociedade. É um indivíduo altamente formado na sociedade. Ele vem a descobrir depois. Epá, um indivíduo, e falou daquela maneira, com aquela humildade. Isto é que causa impacto. Não é um indivíduo que se apresenta como sendo não sei o quê, um supra-sumos, não é isso que causa impacto. Pode causar impacto ao homem, mas não causa impacto a uma alma sedenta de Deus e que queira conhecer Deus. Quando alguém, ainda que seja formado e que tenha formação, qualquer que ela seja, prega assim com humildade, o evangelho sai engrandecido. O evangelho sai exaltado por Deus. E então, é então que nós vemos como o evangelho é transformador, tornando humilde quem é grande, porque o evangelho começa a transformar quem está em cima da tribuna, porque transformou alguém que era grande numa pessoa humilde. O evangelho dessa forma não sai diminuído, não é reduzido, não é redutor, como acontece quando surge alguém a querer tornar a pessoa humanamente engrandecida. Eu espero que esteja a ser claro naquilo que estou a dizer, porque essa é a minha intenção. Além disso, como alguém disse um dia, os títulos na igreja, irmãos, sabem de uma coisa? Os títulos na igreja, que não é costumes de Deus, as igrejas de Deus não têm tal costume de haver títulos na igreja. Alguém disse um dia que os títulos na igreja são como os títulos do tesouro. Sabem como é que são os títulos do tesouro? Perdem depressa o seu valor e desaparecem da circulação. Um bom líder é fundamentalmente, e eu sublinho isto, um servo. Um servo. Um bom pregador é um servo. Como bem disse um dia Martinho Lutero, e ele também disse umas verdades interessantes. Nós não passamos de sacos de lixo, dizia ele, servos inúteis, carentes da graça e da misericórdia de Deus. Foi impressionante aquilo que ele disse. Aliás, o Senhor Jesus Cristo um dia disse aos servos, considerai os servos inúteis, não fizestes mais que a vossa obrigação. Esta questão é uma questão que é transdispensacional. Não importa a dispensação em que estejamos, seja na atual, na anterior ou noutras. Paulo, Epáfras, Tiago, Pedro, João. Sabem o que é que eles têm em comum? Apresentavam-se como servos. Porém, o termo servo hoje em dia caiu completamente em desuso. Presentemente assiste-se a uma fobia de procura por títulos que queiram dar alguma importância, algum valor, alguma projeção a quem os usa. E sabem de uma coisa, isto chegou a um ponto, e é tão grave, como é que os costumes das igrejas de Deus se perderam, que pastor já é um título demasiado pequeno para alguns. Porque alguns na cristandade já não usam o termo pastor. A moda agora é o termo apóstolo, é mais imponente. E alguns chamam-se apóstolos, como vocês sabem.
E eu quero vos dizer uma coisa que um dia me impressionou imenso. Um dia que eu fui em serviço numa viagem à Inglaterra, a Londres, e fui visitar, conheci uns crentes. Fui visitar, quer dizer, eu fui convidado. Conheci-os na luta pelas almas, no Hyde Park, e fui convidado para ir a um culto. E então conheci aqueles crentes. E quando eu estava lá de visita, eu olhei lá para uma vitrina, uma pequena vitrina que estava ao lado do púlpito, que tinha um livro. E o livro estava aberto na primeira página e tinha uma dedicatória. E aquela dedicatória dizia qualquer coisa: este que cada vez mais quer ser servo dos servos do Senhor. E assinava Charles Spurgeon. Eu estava a olhar para aquilo e há um crente lá da igreja que se chegou ao pé de mim por trás e disse: vejo que gosta de Spurgeon. E eu disse: por acaso gosto desse irmão e do ministério que ele desenvolveu e dos escritos que ele escreveu. Venha aqui comigo. Levou-me lá a uma porta de fundos e levou-me lá a um sítio e mostrou-me esboços em papel de sermões originais, esboços originais, escritos, de apontamentos do Spurgeon, quando ele pregava. Ele tinha alguns desses esboços originais. Gostava de ter uma coisa destas. Eu disse: se gostava, claro que gostava, não é? Não vou fazer disso um ídolo, mas gostava. E ele então tinha lá uma fotocopiadora, tirou uma fotocópia de um desses esboços e deu-me, ofereceu-me. Eu tenho isto ali numa Bíblia, tenho ali dentro de uma Bíblia esse esboço. Não sei se é de uma Bíblia, se é de um dos livros de Spurgeon. Eu tenho isso aí alguns. Guardei aquilo. É uma boa lembrança. Um dia mais tarde, eu pus-me a pensar naquilo. O Spurgeon a dizer que queria cada vez mais ser servo dos servos do Senhor. E aquilo mandou-me a matutar muito tempo na minha cabeça, até que um dia, ao ler a Bíblia, um dia estava a ler o livro de Josué, e quando li no livro de Josué, logo no capítulo 1 e no versículo 1, então percebi onde é que o Spurgeon se inspirou. Sabem o que é que diz Josué 1:1? Diz assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, notem, Moisés, servo do Senhor. Isto é transdispensacional, ser servo. Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Ora, cá está, agora aqui é que eu apanhei. O Josué era servo do Senhor. E agora percebo porque é que o Spurgeon queria ser servo dos servos do Senhor. Fiquei a perceber porque é que ele, de facto, queria ser servo dos servos do Senhor. Ora bem, o Senhor Jesus Cristo, convém recordar aqui as palavras dele, também, noutra altura, quando ele disse assim: mas Jesus, eu por acaso acho, não, está em Marcos 10, 42 a 45. Mas Jesus, chamando-os a si, aos discípulos, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes, vocês sabem que aqueles que julgam que são príncipes das gentes, delas se assenhoreiam. E esta é a tendência. Os crentes deixam de ser livres, passam a ser dominados. Delas se assenhoreiam. É assim que eles fazem. E os seus grandes usam da autoridade sobre elas. Mas entre vós, já viram o que é que ele disse aos discípulos? Entre vós não será assim. Antes, qualquer dentre vós que quiser ser grande, será vosso serviçal. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Impressionante. Servo, isto é profundo, de todos. De todos. Porque o Filho do Homem, disse ele, também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus Cristo apresenta-se perante eles como paradigma, como modelo.
Irmãos, estes são os costumes das igrejas de Deus. Apesar de encontrarmos na Bíblia o termo pastores, com um P minúsculo. Bem, eu sei que no original há maiúsculas nem minúsculas, não vou discutir isso agora. Também não sou linguista para discutir isso. De qualquer das maneiras, os pastores, de facto, é o espírito. É com P's minúsculos, não há lá pastores com P's maiúsculos. Só há um que aparece com um P maiúsculo e aparece no singular, é o único. Sempre que vocês lerem a palavra pastor na Bíblia, no singular, é sempre maiúsculo, porque se refere ao Senhor Jesus Cristo. Os outros aparecem no plural, nunca no singular. Vocês nunca encontram nenhum homem chamado pastor do singular. Refiro-me espiritualmente. Nós encontramos este termo que descreve a natureza de um dos dons que o Senhor, quando subiu à glória, deu à igreja, e que por ocupação ou por ofício pode ser um agricultor, pode ser um operário, pode ser. E já citei alguns exemplos. Não é para ser usado como uma espécie de título honorífico, como eu também já tive a ocasião de dizer, e que a cristandade está a usar, desvirtuando os costumes das igrejas de Deus. Sabem que um dos termos que é muito usual na cristandade é o termo reverendo. Reverendo. Lembro-me do irmão Sobral tantas vezes falar acerca disto. Reverendo ou reverendíssimo. Alguns, reverendo não chega, tem que ser reverendíssimo. É um tratamento que também tem sido dado erradamente a alguns eclesiásticos, assim chamados. Sabem que a palavra hebraica, segundo dizem os entendidos, que foi traduzida por reverendo, é uma palavra que significa digno de veneração. Eu nem vou pronunciar a palavra, porque eu não sei hebraico, mas ela significa digno de veneração, segundo os entendidos, ou venerável, majestoso. Notem que alguns querem ser tratados desta forma. Nunca nenhum homem deveria tomar este título para si, pois trata-se de um termo que é só aplicável ao Senhor Jesus Cristo. Só o nome do Senhor, diz a Bíblia, nos Salmos, é reverendíssimo. É reverendo. Só ele é digno de veneração. Só ele é majestoso. A única vez que este título ocorre na Bíblia é usado não para um homem, mas para Deus, que é impressionante. Nós lemos no Salmo 111, no versículo 9, santo e reverendo é o seu nome, é o que lemos no Salmo 111, versículo 9. O uso da palavra reverendo tem as suas raízes nas práticas antibíblicas da Igreja Católica Romana, não sei se vocês sabem. Não há vestígios destes termos no chamado Velho Testamento. Abraão não é chamado reverendo, nem Moisés, nem Arão, nem Daniel, nenhum dos profetas. Aliás, já vimos que só Deus é que usa esse nome. Nenhum sacerdote, nenhum levita, nunca alguém usou um nome destes ou um nome semelhante. Muito menos Paulo, ou Barnabé, ou Epáfras, ou Timóteo, ou Tito. A atribuição destes títulos é, portanto, abusiva, como foi abusiva a atribuição do título que deram ao nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 10, 25. E já agora, Pedro, não te importas de ler Mateus 10, 25? Desculpa lá, não sei se é possível, mas facilita-me aqui a vida. Mateus 10, 25, tu mesmo lias Mateus 10, 25, por favor. Basta-lhe ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Olha o que chamaram ao Senhor Jesus Cristo abusivamente, Belzebu. Isto foi abusivo. E abusivo é quem chama reverendo a um homem qualquer que ele seja. Isto em situação invertida, mas com a mesma gravidade. O versículo que usa o termo reverendo também usa o termo santo, porque diz a Bíblia lá no mesmo texto, no Salmo, diz que o nome do Senhor é santo e reverendo.
O facto de algumas religiões, como nós sabemos, referirem-se aos seus líderes como santos. Olha, vem agora aí o Santo Padre, não é? Vem aí o Santo Padre. Estou a referir o nome que eles se atribuem eles próprios. Eu não sei se vocês sabem que padre vem da palavra latina pater, que por evolução deu a palavra padre. Eu até aprendi isso quando andava a estudar na escola. E que por evolução deu a palavra pai. Eu não sei porque é que eles são pais, porque o Senhor Jesus Cristo diz a ninguém chamais pai espiritualmente, porque um só é o vosso pai que está no céu. E eles, supostamente, também não podem ser pais humanos porque fizeram o voto de castidade e não podem ser pais. Ou então dirigirem-se a eles como sua santidade. Santo Padre, sua santidade. Mostram que não percebem que tais títulos são reservados exclusivamente para Deus. Em Atos 3,14, o Senhor Jesus Cristo é referido como o Santo. Há mais passagens, mas esta, em particular, o apóstolo, quando está a pregar, o apóstolo Pedro, chama o Senhor Jesus Cristo o Santo. O mesmo se passa com o reverendo. O único exemplo em que nós vemos alguém tratar outra pessoa por um título seguido do nome, nestas circunstâncias que eu acabei de apresentar até agora, sabem onde é que vocês veem isso acontecer? No inferno. É no inferno que vocês veem alguém atribuir títulos a outrem. E eu passo a lembrar, porque alguns de vocês podem não se lembrar. E sabem que isto acontecer no inferno não é uma boa referência para quem segue essa praxis. Quem segue essa prática não está a ser bem inspirado, porque não é um costume das igrejas de Deus. Mas é um costume do inferno. E foi o rico perdido que foi parar ao inferno, como nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 24, acerca do qual nós lemos que ele, clamando, disse: Pai Abraão, ou se quiserem, Padre Abraão, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta... Ele chamou o pai a Abraão. Bem, um indivíduo perdido. Bem, isto é uma boa reflexão para todos nós refletirmos bem, para vermos bem o peso que isto tem e o significado que tudo isto tem. O ser humano é propenso em demasia para se desviar dos mandamentos de Deus. Por exemplo, o Senhor disse ao seu povo terreno, Israel, para não fazerem e adorar imagens de escultura, em Êxodo 20, nós conhecemos a passagem. E o que é que vemos a seguir? Que com o decorrer do tempo, vemos eles encherem a terra com os seus ídolos, como vemos em Isaías, capítulo 2 e versículo 8. Encheram a terra com os seus ídolos. Incrível, não é? A tendência que os homens têm para desobedecer àquilo que Deus diz. O Senhor Jesus Cristo disse com muita clareza um dia: vós, porém, não queirais ser chamados Rabi. Já disse isto em Mateus 23:8. O que é que aconteceu depois? Muitos da cristandade adotaram e multiplicaram uma infinidade de títulos. Não é verdade? E Jó, e eu até ando a ler o livro de Jó nestes últimos dias, dá-nos uma grande lição a este respeito. Sabem o que é que ele diz? Eu vou ler, segundo a versão dos Capuchinhos. Há uma versão católica dos Capuchinhos, e essa versão, que é a 8ª edição de 1978, diz assim: isto, portanto, Jó, no capítulo 32, versículos 21 a 23, que diz assim: falarei para ficar aliviado, abrirei os meus lábios para responder, disse Jó. Não farei exceção de pessoas. Já Jó dizia no tempo dele: não farei exceção de pessoas, chamarei cada um pelo seu nome. Bem, eu já devia ouvir Jó dizer estas coisas, porque foi o Senhor que disse, não fui eu. Disse que na terra não havia ninguém como ele. Se calhar convém a gente ouvir na terra ninguém como Jó, vamos ouvir o que é que este homem diz, porque se calhar o que este homem diz tem muito peso, e tem. Chamarei cada um pelo seu nome, porque não sei adular. A não ser assim, o meu Criador não me suportaria por muito tempo. Talvez alguém conteste tudo isto, o que atrás foi dito, citando Romanos 13:7, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: a quem honra é honra.
A quem honra, honra. E alguns, sabem, alguns até querem pegar na própria Bíblia para justificar o injustificável. Mas esquecem-se que esse versículo que diz que devemos ter honra a quem honra, não sabem a quem é que se refere. Portanto, dei a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Está a falar de quem? Da igreja. A quem temor, temor. Está a falar de quem? Na igreja. Aliás, em todo o contexto da passagem, está a falar das autoridades. A quem honra, honra. Esta não é uma injunção para se aplicar na igreja local. Eu sei que num outro sentido e num certo sentido, nós devemos honrar uns aos outros, e especialmente aqueles que nos ministram a palavra. Mas isso é outra história. Não é isso que está em Romanos 13. Ok? Paulo aqui fala dos nossos relacionamentos na sociedade, fora do domínio da igreja, nas relações com as autoridades, as nossas obrigações sociais, os nossos impostos ou tributos. É disso que ele está a falar. E ele diz, a quem honra, honra. É evidente que na sociedade fora da igreja devemos honrar quem merece honra. Eu, se chegar a um hospital e quiser falar com a filha do nosso irmão Francisco, não é? Eu não chego lá ao hospital e digo assim, filha do nosso irmão Francisco, esposa do nosso irmão Jonas. Eu não chego lá ao hospital e não digo assim, olha, desculpa lá, está aí a Joana, eu quero falar com a Joana. Acham? Eu chego lá, a quem honra, honra. Eu gostava de falar com a doutora Joana. Será possível falar com a doutora Joana? Aí faz sentido. Agora, na igreja é a Joaninha, é a nossa Joana, nossa irmã. Ok? Na nossa vida social, é assim que nós devemos proceder. Na vida espiritual é completamente diferente. O Senhor Jesus Cristo mostrou que a fé é incompatível com a recepção de honra humana. Ele próprio se despojou de si mesmo. Sabem o que é que ele disse? Ele disse assim, como podeis vós crer? Esta frase é profunda dele. Eu, por acaso, não citei, não tomei nota da passagem, mas ela está na Bíblia. Como podeis vós crer? E nós dizemos que cremos, não é? Como é que podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros? Sabem que é incompatível com a fé? Esta coisa desta honraria que não tem base bíblica. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Meditemos bem nisto, irmãos, pois também este é um dos costumes das igrejas de Deus que devemos preservar e fomentar. Que o Senhor nos abençoe a todos. Este assunto é mais vasto, e se for possível eu ainda poderei abordar alguma coisa, mas